Olá, essa é a nossa terceira aula do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 1 e nós vamos falar nessa aula sobre limites. Então, primeiramente, nós vamos fazer um estudo que ele é um estudo intuitivo. Então, nós temos aqui o gráfico de uma função, que está representada aqui em vermelho, e nós queremos verificar o que é o limite de uma função, ou seja, eu vou me aproximar do ponto P, tanto pela esquerda quanto pela direita, e ver o que acontece com o valor f de P. Então, quando eu me aproximo tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores de f de P eles ficam próximos aqui de um valor L. Então, qual é a ideia? É que se eu fixo aqui um intervalo de centro L e eu consigo um intervalo de centro em P, que todos os elementos desse intervalo são levados pela f nesse intervalo de centro L, então nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L. Toda vez que isso acontecer. Observe que pode acontecer algo assim. Eu ter que f de P está fora do intervalo, mas todos os elementos que estão nesse intervalo são levados pela função no intervalo de centro L, exceto o P. Então, se isso acontece também, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L. Agora, um caso assim, se nós tentarmos, por exemplo, encontrar um limite L aqui e eu centrar o intervalo nesse L, note que a minha função ela dá um salto aqui, não é? Então, quando eu me aproximo pela esquerda, tudo bem, cai aqui nesse L. Mas quando eu me aproximar pela direita, não vai dar certo. Ó, me aproximo pela esquerda, ele vai nesse L aqui. Mas quando eu vou me aproximando pela direita, ele sai do intervalo. Se f é uma função e P é um ponto de acumulação do domínio da aplicação, ou seja, pode ser que P esteja ou não no domínio da função. Entende-se a notação. Essa notação aqui, a gente lê assim, tá? Limite de f de x quando x tende a P, igual a L. L é um número real. Isto é, f de x se aproxima do número L quando x tende a P. E aí, nós temos o seguinte, essa notação, x tende a P, então f de x tende a L. Nós vamos utilizar essas notações aqui. Então, vamos pensar no seguinte caso. Qual o possível resultado para o limite de f de x, onde f de x é a função constante, ou seja, f de x igual a k. K é um número real. É a função constante e P um ponto qualquer do seu domínio. Então, se nós formos pensar aqui no gráfico da função constante, a função constante é uma reta horizontal passando ali na altura k. Se eu faço qualquer intervalo aqui na vizinhança de P, né, um intervalo centrado em P, qualquer elemento aqui desse intervalo vai ser igual a k, porque eu tenho a função constante, f de x igual a k. E aí, basta eu centrar um intervalo aqui, né, qualquer intervalo que eu centrar aqui, claro que vai conter todo mundo desse intervalo centrado em P, vai ser levado dentro do intervalo. Por quê? Porque a função é a função constante. Então, nós temos que o limite dessa constante, meu L, vai ser justamente igual a K. Então, nós concluímos o quê? Que o limite de K, quando x tende a P, é igual a K. Isso não importa qual é o P, e nem importa qual é o K. Por exemplo, vamos pegar a função constante aqui, a função constante 5. O limite de 5, quando x tende a um número qualquer, por exemplo, 0, é igual a 5. Eu posso pegar o limite dessa função 5 também, quando x tende a 3, por exemplo. Isso daqui também vai dar 5. Posso pegar qualquer outra função constante, limite de 27,
quando x tende a 2. Quanto é isso? Isso daqui é 27. Limite de outra constante, por exemplo, π, quando x tende a 5. Quanto é isso? É π. Não importa a constante. E não importa qual é o p também, para onde x está tendendo. Limite da constante é a própria constante. Bom, vamos fazer uma investigação agora com relação a essa função aqui, f de x igual a 2x mais 6. O que acontece com essa função quando o x tende a 1? Ou seja, eu quero investigar o limite de f de x quando o x tende a 1. Então, vamos fazer aqui alguns valores se aproximando de 1. Então, primeiro eu vou me aproximar de 1 pela esquerda, ou seja, números menores que 1, e ver o que acontece com a função nesse ponto. Note que, à medida que eu me aproximo cada vez mais pela esquerda, o número aqui, o valor da função, está se aproximando de 8 pela esquerda. E quando eu me aproximo de 1 pela direita, os valores estão se aproximando também de 8 pela direita. Então, é de se esperar que o limite de f de x quando x tende a 1 vai ser igual a 8. Então, note que funciona como se eu substituísse aqui x igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. E a gente vai já ver por que isso. Ó. Graficamente, acontece isso. Eu estou com um gráfico da função aqui e eu tenho a variação aqui, né, próximo de 1, pego valores próximos de 1, vai em valores próximos de 8. Inclusive, o 1 é 8, né? O f de 1 é 8. Então, nesse caso, funciona como se nós substituíssemos aqui o valor de x igual a 1. Isso é verdade. Nós vamos ver mais adiante, né, dando um spoiler aqui, que essa função ela é uma função contínua, né? Qualquer função dessa forma, que uma reta, uma função afim, é uma função contínua. Bom, uma função polinomial também é uma função contínua. E aí, no caso de funções polinomiais, nós podemos resolver o limite dessa forma. O limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p. Ou seja, se eu quero saber o limite de um polinômio quando x tende a p, basta eu calcular o polinômio no ponto p. Então, nós podemos já calcular alguns limites aqui. Como é que eu faço isso aqui? O que vai ser esse limite? Esse limite aqui vai ser igual a 4 vezes 0 menos 3. Então, isso daqui vai dar igual a menos 3. Próximo. Se eu fizer agora x igual a 0, também é um polinômio, então eu posso substituir. X igual a 0, eu vou ter 0 ao quadrado, mais 0 mais 2. Essa conta aqui dá 2. Se eu fizer esse outro limite aqui, ó, x igual a 0 também, né? Vou substituir aqui, vai dar 0. Isso aqui vai para 0. Aqui também vai para 0. Então vai dar 1. Esse outro também vai para 0. Vai para 0. E aqui vai dar menos 1. Então, bem fácil, né, de calcular aí esses limites. Agora vamos dar atenção especial para essa função aqui, ó. F de x igual a 1 sobre x para todo x pertencente a R asterisco. Ou seja, essa função não está definida no zero. Então, o que vai acontecer aqui? Para x maior que zero, ela tem essa curva aqui. Para x menor que zero, essa curva aqui. Então, eu quero ver o que vai acontecer quando x, por exemplo, tender a infinito. Então, ó, eu faço x tender a mais infinito, você percebe que o valor da função tende a zero, né? Então, x tendendo a mais infinito, 1 sobre x tende a zero. E eu fazendo x tender a menos infinito, também vai tender a zero. X tendendo a menos infinito, 1 sobre x tende a zero também. Agora, se eu fizer x tender a zero, eu tenho duas formas de fazer x tender a zero. X tender a zero pela direita e x tender a zero pela esquerda. Então, primeiro vamos fazer x tender a zero pela direita. Ó, nós observamos que quando x tende a zero pela direita, a função 1 sobre x tende a mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, o que acontece?
o limite da função é menos infinita. X tendendo a zero pela esquerda, 1 sobre x tende a menos infinito. Então, fazendo aqui um resumo dessa função f de x igual a 1 sobre x, nós temos o seguinte, ó, o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é igual a zero, quando o x tende a menos infinito da função sobre x também é igual a zero. Agora, o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é mais infinito, e o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito. Isso vai valer também para algumas outras funções. Por exemplo, essa questão do infinito é bem interessante, porque às vezes algumas pessoas fazem confusão. Se eu tiver, por exemplo, mais infinito, né, mais qualquer constante, por exemplo, 5, isso é sempre igual a mais infinito. 2 vezes mais infinito, isso é mais infinito, não tem o que fazer. Então, se eu tiver, por exemplo, o limite de 4 sobre x, por exemplo, quando x tende a mais infinito, isso daqui também vai dar zero. Quando eu fizer o limite de 2025 dividido por x, quando x tende a menos infinito, isso também dá zero, ok? Então, fica claro para a gente, né, que quando esse número que está aqui no denominador, ele tende a menos infinito, quando eu pego uma constante e divido por menos infinito, isso daqui vai dar um número muito pequeno que vai para zero. A mesma coisa aqui, se eu dividir por mais infinito, também eu vou ter um número dividido por um número enorme, né, muito grande, tendendo a infinito, então esse resultado todo vai para zero. Agora, imagine essa função, ó, a função identidade. A função f de x igual a x, para todo x pertencente a R. Note que se eu fizer o x tender a mais infinito, essa função vai tender a mais infinito. Então, x tendendo a mais infinito, f de x tende a mais infinito. E se eu fizer x tender a menos infinito, ela vai tender a menos infinito. Então, x tendendo a menos infinito, f de x também tende a menos infinito. Então, aqui nós temos que o limite de x, quando x tende a mais infinito, isso daqui dá mais infinito. E limite de x, quando x tende a menos infinito, isso dá menos infinito. Ok. Então, nós podemos pensar o que acontece com x elevado a n. Então, vamos lá. Então, o limite de x elevado a n, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito para todo n pertencente aos naturais sem o zero. Pense da seguinte forma, eu vou substituir x por um número muito grande, e esse número muito grande está sendo elevado a n, um n natural, por exemplo, 2, 3, 5 e etc. O resultado disso vai ser um número muito grande. Então, esse limite vai para mais infinito. Da mesma forma, se nós tivermos o x elevado a n com x tendendo a menos infinito. Esse limite vai ser igual a mais infinito se n for par, ou seja, da forma 2p, onde p pertence aos naturais asterísticos. O que acontece aqui? Quando eu tenho o número negativo elevado a um expoente par, o resultado fica positivo. Por isso que, quando x tende a menos infinito e o expoente aqui for par, então dá mais infinito. Por outro lado, quando eu faço o limite de x elevado a n, quando x tende a menos infinito, para um n ímpar, então nós sabemos que quando o número é negativo e ele é elevado a um expoente ímpar, o resultado dá negativo. Então, esse limite, x elevado a n, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Agora, 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, esse limite é zero. Por quê? Aqui embaixo vai tender a infinito, mais infinito. E aqui, então, essa conta vai tender a zero. Agora, se for menos infinito, né, o mesmo limite, só que x tendendo a menos infinito, também essa parte aqui vai tender a mais ou menos infinito, não importa se é mais ou menos infinito. Quando eu dividir 1
por mais ou menos infinito, isso vai tender a zero, né? Então, é muito importante nós verificarmos essas relações aqui quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Dessa forma, nós conseguimos resolver alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Calcule o limite de x ao cubo mais x menos 5 quando x tende a mais infinito. Note que esse limite aqui, ó, essa função aqui vai tender a mais infinito, essa daqui também tende a mais infinito, menos 5, isso daqui vai dar mais infinito. Aqui é menos infinito. Como é x elevado a 3, o expoente aqui é um expoente que é ímpar, então esse limite aqui vai tender a menos infinito. Então, menos infinito menos π, menos infinito. Agora, olha esse caso aqui. Eu tenho x ao cubo mais x ao quadrado. Então, aqui está indo para mais infinito, aqui também está indo para mais infinito. E maravilha, isso aqui vai para mais infinito. Esse aqui agora. Nós temos 4 dividido por x mais 2. Então, note que aqui embaixo, isso aqui está indo para mais infinito, né? Então, 4 para algo que está indo para mais infinito, esse limite aqui vai tender a zero. Esse outro aqui, eu tenho 9 dividido por x à quarta mais 2. Também, esse limite aqui do denominador está indo para mais infinito. Então, esse resultado aqui vai para zero. Antes de fazer o 6, eu queria criar uma situação aqui que eu achei interessante. Imagine que eu tenha um parecido com esse 3, mas que vá para menos infinito. Por exemplo, limite de x ao cubo mais x ao quadrado quando x tende a menos infinito. O que você acha que acontece aqui? Você podia pensar assim, né? Aqui, nessa parte, vai para menos infinito. E essa outra parte aqui vai para mais infinito. Menos infinito com mais infinito dá zero. Está equivocado esse raciocínio. O que acontece aqui? Você tem que pensar qual é a função que cresce mais rapidamente. Então, x ao cubo, ela cresce mais rapidamente que x ao quadrado. Então, nesse caso aqui do menos infinito, você tem que pensar qual é a função que cresce mais rapidamente, e essa função é a que vai ser a dominante. Então, eu tenho aqui ó, x ao cubo e x ao quadrado. Quem cresce mais rapidamente é o x ao cubo. Então, tem que pensar nesse limite aqui. Ó. Esse limite aqui vai para menos infinito, e aí esse resultado aqui é menos infinito. Então, fique atento nesse tipo de situação. Limite agora de uma função, aqui eu tenho uma função que é um numerador, que é um polinômio, e um denominador, que também é um polinômio. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Um raciocínio parecido com o que a gente fez aqui. Você tem que pensar qual é a função que cresce mais rapidamente. Então, para isso, basta você olhar para as potências de maior grau aqui do numerador e do denominador. Então, isso funciona como se fosse o limite de x à quarta sobre x ao cubo, quando x tende a menos infinito. Nós podemos simplificar essa conta x à quarta dividido por x ao cubo. Isso aqui é o limite de x quando x tende a menos infinito. Então, isso aqui vai tender a menos infinito. Então, é dessa forma que nós raciocinamos com essas contas. Outro exemplo. De novo aqui, ó, eu tenho no numerador, eu tenho um polinômio, no denominador, outro polinômio. Então, eu olho só para os maiores graus aqui. Então, esse limite vai ser igual a x ao cubo sobre x à quarta, quando x tende a mais infinito. E aí, eu posso simplificar, né? Esse limite aqui vai ser o limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito. E isso a gente já sabe que dá zero. Mais um aqui. Olha só. Aqui eu tenho x à quarta sobre x à quarta. Então, esse limite aqui vai ser limite quando x tende a mais infinito,
de x à quarta sobre x à quarta, isso daqui é igual ao limite de 1, quando x tende a mais infinito. E o limite da constante, a gente já viu que é a própria constante. Então, esse limite aqui é igual a 1. Note que aqui, olha, ainda não passei o limite, tá? Só passei o limite daqui para cá. Tem um erro muito comum também que as pessoas esquecem de colocar o limite. Então, claro, nós estamos fazendo tudo intuitivamente aqui. Nós não estamos fazendo o cálculo de limite de modo formal. Nós estamos fazendo só intuitivamente algumas dicas aqui de como calcula o limite. Vamos observar agora aqui o seguinte. Ó. Ele quer que calcule o limite quando x tende a 3 pela esquerda. Então, note, x tendendo a 3 pela esquerda, nós vamos denotar dessa forma, com menusinho aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou colocar aqui o 3 na reta, e eu estou fazendo isso aqui. Eu estou me aproximando de 3 pela esquerda. Quando eu me aproximo de 3 pela esquerda, eu vou pegar um número que está à esquerda do 3, por exemplo. E aí, os números que estão à esquerda do 3 são números menores que 3. Então, quando eu faço um número menor que 3 menos 3, esse resultado aqui vai tender a 0 pela esquerda. Então, isso aqui está tendendo a 0 pela esquerda, ou seja, é um número negativo, está tendendo a 0 pela esquerda. Quando eu faço 2 dividido por um número que está tendendo a 0 pela esquerda, ou seja, um número muito pequeno, isso daqui vai tender a menos infinito. Por quê? Porque é um número negativo. Então, positivo dividido por negativo dá negativo. Então, estou fazendo 2 dividido por um número muito pequeno, isso daqui vai dar menos infinito, porque esse número muito pequeno é um número negativo. Agora, se eu faço o limite de 2 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, agora eu estou me aproximando pela direita do 3. Então, nesse caso, eu tenho um número que é um pouco maior do que 3, menos 3. Então, vai dar um número muito próximo de 0, só que pela direita. Então, isso aqui está tendendo a 0 pela direita. Então, estou fazendo 2 dividido por um número muito pequeno, muito próximo de 0, só que positivo. Quando eu divido 2 por um número positivo, vai dar positivo. Só que é um número muito próximo de 0, então isso daqui vai tender a mais infinito. Então, o limite dessa função 2 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, dá menos infinito. O limite de 2 sobre x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, dá mais infinito. Ou seja, acontece algo parecido com o que aconteceu com a função sobre x, não é? Nós podemos pensar aqui no gráfico dessa função, supondo aqui o 3, ela é uma função que faz assim, ó. Eu vou ter uma assíntota aqui, e aí, quando o x tende a 3 pela direita, vai para mais infinito, ela vai fazer algo assim, vai assintotar aqui, porque quando o x tende a mais infinito, ela vai para 0, né? E vai fazer algo assim, ó, com relação aqui ao x se aproximando pela esquerda. Então, note que não tem como eu centrar um intervalo aqui no 3, porque quando eu me aproximo do 3 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Quando eu me aproximo do 3 pela direita, ela vai para mais infinito. Então, não tem como eu estabelecer, por exemplo, um limite L aqui, centrar um intervalo aqui, todos que estiverem nesse intervalo de centro 3, que está aqui, eles sejam levados na função nesse L, por exemplo. Então, nesse caso, nós dizemos que esse limite não existe. Então, esse limite aqui, ó, limite de 2 sobre x menos 3, quando x tende a 3, esse limite aqui não existe. Então, nós podemos afirmar isso. Bom, e aí, o que acontece com esse limite aqui? Ó? Limite de x menos 4 sobre x ao quadrado menos 16. Ah, eu posso fazer aquele esquema lá de pensar no x dividido por x ao quadrado? Não. Porque aquele limite lá, aquele truque que nós utilizamos lá, ele só funciona quando o x está tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Aqui o x está tendendo a 4. Então, não funciona.
A gente pode substituir o valor x igual a 4? Não, porque olha o que acontece aqui. Ó. Quando x é igual a 4, dá 0 aqui no numerador e também dá 0 aqui no denominador. Então, o que eu posso fazer? Ó, o comportamento dessa função, né, eu posso olhar o comportamento dessa função da seguinte forma. Claro, eu tenho uma função f que ela é escrita da forma assim, x menos 4 sobre x ao quadrado menos 16. O domínio dessa função aqui, eu não posso ter nem o menos 4, porque dá zero ao denominador. Ó, se eu colocar menos 4 aqui, zera. E se eu colocar o 4, também zera. Então não pode ser nem 4 nem menos 4, porque vai zerar aqui o denominador. Então o domínio dessa função, né, o maior domínio que ela poderia ter é o conjunto dos números reais menos os valores, menos 4 e 4. Essa é a função f. Agora, eu quero escrever x menos 4 sobre x ao quadrado menos 16 como sendo a seguinte função. X menos 4, eu repito aqui, e aqui embaixo eu uso o produto da soma pela diferença. Aqui eu posso escrever como sendo x menos 4, que multiplica x mais 4. E aí, nesse caso, eu cancelo aqui o x menos 4, visto que x menos 4 é diferente de zero, e esse resultado dá só 1 sobre x mais 4. Então, eu posso considerar a função g de x como sendo uma função 1 sobre x mais 4. E aí você percebe o seguinte, ó, quem é o domínio dessa função g? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais menos o menos 4. Note que o domínio da g é diferente do domínio da f. Então, a rigor, essas funções elas são diferentes. Mas o comportamento dessa função, 1 sobre x mais 4, é parecido com o comportamento dessa função x menos 4 sobre x ao quadrado menos 16. O que acontece? Essa função aqui ela tem dois furos, ela não está definida em dois valores, menos 4 e 4. E essa daqui não está definida só no menos 4, está definida no 4. Então, o gráfico delas é praticamente o mesmo, a menos desse ponto 4, que uma não tem e a outra tem. Então, em termos de limite, elas vão ter o mesmo limite quando x tende a 4. Então, eu posso utilizar essa função, que vai ter o mesmo limite, que essa. E é isso que nós fazemos. Então, a conta, como é que é feita aqui na prática? Eu reescrevo da seguinte forma, como sendo o limite, quando x tende a 4, de x menos 4 sobre x menos 4, que multiplica x mais 4. Aí eu faço a simplificação. Observe que eu continuo com o limite, tá? Ainda não passei o limite. Limite, quando x tende a 4, aqui eu vou ter 1 sobre x mais 4. E agora sim, eu posso passar o limite. Quando x tende a 4, posso substituir o 4 aqui no denominador dá 8, e esse resultado aqui é 1 sobre 8. Então, dessa forma que nós resolvemos esse tipo de problema. E esse tipo de situação vai acontecer muito. Então, de uma forma geral, quando você tiver o limite de x menos a dividido por x ao quadrado mais a ao quadrado, quando x tende a a, essa conta desse limite vai ser 1 sobre 2a. Bom, pessoal, então o objetivo dessa aula era esse, fazer aí uma introdução de limites e dar uma ideia intuitiva de limites e como nós calculamos alguns limites. Na próxima aula, nós vamos falar de funções contínuas. Até lá!